Vamos começar aqui por Amnésia, que foi um jogo single player lançado em 2010. O jogo ele começa com o nosso protagonista que se chama Daniel. Ele acorda desorientado dentro de um castelo sem entender nada do que está acontecendo e sem lembrar de nada. Bom, como o próprio título do jogo fala, o nosso protagonista possui amnésia, ele não se lembra de nada. Porém, antes dele esquecer tudo, ele deixou várias cartas com instruções sobre o que ele deveria fazer e para ele tomar cuidado com uma tal sombra que está atrás dele. E o gameplay do jogo basicamente trata disso, você encontra as cartas e tenta desvendar um mistério. Bom, este game dispensa apresentações, acho que a maioria que deve conhecer ele, né? Bloodborne, que para quem não sabe foi feito pela mesma empresa que fez Dark Souls, por isso que eles até lembram um pouco os dois games. Mas então, Bloodborne, ele basicamente... Eu vou dar uma resumida aqui bem, assim, porque o jogo ele é bem longo e tem muita história. E assim como Dark Souls não é uma história, não é contada diretamente para você, é uma história que você tem que pesquisar muito atrás, então eu vou dar uma bela resumida só no prólogo dela. Bom, basicamente o game se passa na cidade de Yharnam, uma cidade em ruínas onde existiam vários boatos de que lá possuía um sangue milagroso que poderia curar diversas doenças. E o nosso protagonista, que não possui nome, assim como praticamente todos os protagonistas da série Souls, nenhum deles possui identidade. O nosso protagonista é mais um dos viajantes que vai para Yharnam em busca desse tal sangue milagroso. Porém, quando chega lá, ele basicamente encontra a cidade em ruínas. Praticamente todos os habitantes viraram bestas sanguinárias, parecendo um lobisomem. E o nosso protagonista agora vai ter que seguir pela cidade matando essas criaturas e tentando livrar a cidade desse mal. Bom, esse aqui vai ser o primeiro game do gênero mascote horror desta lista. Vai ter logo mais um que eu acho que a maioria deve saber qual é. Inspirado, segundo o próprio criador, e acho que era meio óbvia essa inspiração, em Thomas e seus amigos, o famoso Thomas o Trem. Bom, a trama do jogo se inicia no momento em que o nosso protagonista, que não possui nome, é chamado pelo seu amigo Eugene para a ilha de Aranearum para poder ajudar a lidar com Charles. Quem que é Charles, você se pergunta? Bom, basicamente os caras estavam escavando lá umas minas e encontraram vários ovos lá dentro. Um desses ovos eclodiram e a criatura que saiu de lá entrou dentro de um trem e basicamente se fez uma simbiose com o trem e virou o Charles, que é basicamente uma aranha um trem. E basicamente no jogo a gente vai ter que lutar contra ele e no final a gente consegue matar ele, mas ainda não acabou, porque nos créditos finais a gente vê vários ovos lá indicando que vários outros Charles existem por aí. Ou seja, provavelmente teremos mais uma sequência, com mais vários Charles vindo por aí. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Clube de Literatura. Sempre foi meu sonho fazer alguma coisa especial de coisas que eu amo. Agora você é um membro do clube, você pode me ajudar a realizar esse sonho neste jogo. Todos os dias estão cheios de bate-papo e atividades divertidas com todos os meus adoráveis e exclusivos membros do clube. Você quer conhecê-los? Pode deixar, eu irei lhe apresentá-los. Temos Sayori, a jovem cheia de luz que valoriza mais a felicidade.
tem a Natsuki, a garota enganadora e fofa, que dá um toque assertivo. Tem também a Yuri, a tímida e misteriosa, que encontra conforto nos seus livros. E é claro, Mônica. Bom, agora indo para a letra E, chegamos aqui em Excavation of Bob's Barrel. Esse aqui é um jogo bem, acho que desconhecido para a galera, eu também nunca joguei ele, mas ele é basicamente um jogo point click que conta a história de Thomas Bateman, uma mulher que vive lá mais ou menos na era vitoriana na Inglaterra e que vai para uma vila rural investigar um desaparecimento que aconteceu naquela região. E o jogo basicamente trata disso, um mistério que você tem que solucionar. Lembram que eu falei lá na parte do Charles que ia ter outro jogo do gênero mascote horror? Então, é basicamente o jogo que inventou esse gênero, no caso FNAF. E o que falar de FNAF, hein? Acho que a maioria deve conhecer aqui esse jogo, né? Foi um bagulho que bombou, muito canal surgiu lá, muito canal, principalmente com as teorias. Eu lembro que, cara, foi um bagulho que eu sempre gostava de assistir lá pra 2015, 2018. Vários canais também eu conheci por causa de FNAF, o Core, cara, o Mr. Léo. Também tem também na gringa lá, tem o Game Theory, que também cresceu bastante com o FNAF. E bom, nesse vídeo aqui eu tô geralmente contando a história dos jogos, mas esse aqui acho que eu não vou contar não, porque eu não vou contar aqui porque ela é muito grande, tem muita coisa, tem muito jogo pra poder falar. Talvez futuramente eu faça um vídeo sobre isso, mas eu vou deixar aí recomendado pra vocês um vídeo do Core, um vídeo dele muito bom, acho que se eu não me engano é até o mais visto do canal dele, em que ele conta a história completa de FNAF. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês e vejam, porque o vídeo ele é muito bom. Granny foi um jogo de terror lançado em 2017. E antes de falar sobre a história dele, vai aí uma curiosidade que eu descobri quando estava pesquisando que eu não sabia, é que Granny na verdade é um spin-off de uma série de jogos chamada Slendrina. Você não sabia não, pessoal, vocês sabiam? Tá, mas falando sobre a história agora. No game, você é um protagonista sem nome que acorda em uma cama dentro de uma casa, onde há uma velha lá, que no caso é a Granny. Pra quem não sabe, Granny é uma forma de falar grandmother, que é vovó em inglês. E dentro dessa casa você precisa fugir dela enquanto é perseguida pela Granny, que com um taco de beisebol quer tentar te matar. Você tem 5 dias para tentar escapar, se você não conseguir, aí ela te mata de uma vez e você perde. E, bom, isso daí no caso é se você jogar a versão de celular, assim como eu joguei. Mas, caso você esteja jogando a versão em PC, você ganha uma cena extra, que mostra o player andando no meio da floresta até ele ser atacado pela Granny. Outra coisa também que adiciona mais na história é que durante a gameplay, você pode encontrar várias cartas de pessoas que foram capturadas antes, indicando que já faz um bom tempo que a Granny captura as pessoas e mata elas. O game também tem, se eu não me engano, 3 sequências também, além de as outras séries de jogos da franquia, que pode chamar de franquia, Slendrina, que nem eu falei antes. Granny é só um spin-off. Também tem outros personagens, tem o Grandpa, tem a Slendrina e tem outros também. Mas, como eu nunca joguei e também nunca vi gameplay de nenhum deles, eu vou ficar devendo essa pra vocês. Então, bora pro próximo jogo.
Hello Neighbor, um clássico dos jogos de terror indie, 2017, hein? Esse daí junto com o FNAF e Band, que, parando pra pensar, eu podia ter colocado Band na letra B, né? Faria mais sentido que o Bloodborne. Mas fazer o quê? Eu esqueci. Me perdoa. Mas enfim, falando sobre Hello Neighbor, nesse game nós jogamos na pele de um rapaz chamado Nick Roth, que está se mudando para sua nova casa, até que do nada ele olha pela janela e vê o seu vizinho fazendo umas coisas estranhas, de uma forma suspeita, e parece estar escondendo algo no seu porão. E com esse enredo aqui bem simples, a gente começa o jogo, em que nós temos que tentar invadir a casa dele sem sermos pegos pelo vizinho. Lá dentro nós vamos resolver diversos puzzles e pegar também vários itens necessários para abrir o porão onde está escondido o tão esperado segredo. Bom, atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, o game lançou uma sequência, se eu não me engano, ano passado, 2022, que também explora também mais a história do vizinho. O vizinho deu uma bela resumida aqui, mas ele tem toda uma história dele com os dois filhos, mas que eu não vou me aprofundar muito, porque não é o foco desse vídeo aqui. O foco é só trazer o resumo do resumo do resumo do resumo da história. Olha, então vamos pro próximo. Bom, Iron Bark, ele é o quarto game da série de jogos Fears to Phantom. Você deve estar se perguntando o que é Fears to Phantom? Bom, Fears to Phantom é uma série de jogos que atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, possui 4 games, incluindo Iron Bark, em que o desenvolvedor ele pega relatos reais que as pessoas mandam para ele por e-mail e transforma em jogos. Tem atualmente 4 jogos. No caso, tirando o Iron Bark, tem outros 3 jogos: Home Alone, Northwood High Chick e Carson House. E bem, nesse caso aqui a gente vai focar no quarto e último jogo lançado, Iron Bark Lookout. No game nós acompanhamos Jack Nelson, um vigia de incêndios florestais que é transmitido para um novo posto avançado no Parque Nacional de Iron Bark. Ao se instalar em seu novo trabalho, com o passar das noites ele vai observando que tem algumas coisas estranhas acontecendo na floresta, como pessoas desaparecendo e incêndios estranhos acontecendo de forma misteriosa. Perto do final do game, nosso protagonista consegue ver lá de cima da torre o que parece ser um tipo de culto realizando um ritual estranho lá. E ele decide então tirar uma foto para poder provar o que ele estava vendo. Mas o que acontece? O animal de teta deixou o flash ligado. Resultado, o pessoal do culto, que diga de passagem deve ter um olho melhor que um de águia, consegue ver o flash e percebe que o guarda tinha visto ele, vão atrás dele. Como a inteligência não é uma virtude dele, pelo menos ele tem sorte, ele consegue escapar dos membros do culto lá, chega lá na estação de vigia, avisa todo mundo, só que ninguém acredita. O Jack, ele até tenta chamar as autoridades lá, no caso a polícia, só que eles não encontram nada. E acaba que o caso fica por isso mesmo, sem ninguém saber até hoje o que eram aquelas pessoas, o que eles estavam fazendo e o que está acontecendo nessa floresta. Bom, vamos lá para mais um mascote horror e o mais recente dessa lista aqui, que foi lançado, no caso Joyville. E bom, Joyville é basicamente um mascote horror normal, assim, não tem muito o que falar dele, tipo, é o padrão mascote horror. Você começa um jogo lá, vem um jornal lá falando que, tem um cara estranho lá, um dono de uma fábrica que foi preso lá, eu nem sei se é fábrica, na verdade, eu não entendi muito bem o que é aquilo lá, se é uma fábrica, se é um lugar. Eu sei que é um lugar que tinha crianças, velho. Todo jogo de mascote horror tem que ter criança, né? Criança, funcionário desaparecido, coisa estranha. E é claro que tem que ter também um monstro, né? No caso, a gente tem o Uli Bully. Que eu não sei vocês, mas não me lembra alguém, cara, tipo, alguém que talvez apareça mais pra frente nessa lista. Tá, mas, cara, não tem muito o
que eu falo, porque tipo, só lançou só um prólogo, digamos assim, não tem nem... É que esses jogos mais consoles geralmente é assim, eles lançam um prólogo só depois que eles lançam o capítulo mesmo. Nesse caso não tem muito o que falar, você vai lá, entra lá nesse lugar abandonado, resolve uns puzzles lá e depois vai embora, escapa do monstro. É basicamente um mascote horror comum, assim, tipo... Cara, eu vou ser sincero com vocês, depois de ter visto o Guardian of Bambam, eu vou ser sincero que esse jogo aqui nem parece tão ruim assim, porque pelo menos diferente de Guardian of Bambam, esse daqui pelo menos tem um design legal. E também o mapa dele também é bem mais bonito e mais polido que Guardian of Bambam. E sendo sincero, o jogo não é horroroso, assim, tipo, nossa, pior jogo que eu já joguei. Mas é um jogo normalzinho assim, normal. Se vocês querem jogar, pode jogar. Mas é isso aí, não tem muito o que falar. Krampus is Home é um game que conta a história de Sebastian, um garoto que está esperando seus pais voltarem para casa em uma noite de Natal. Porém, logo ele descobre que não está sozinho. Logo, as luzes começam a piscar e começam a aparecer vários bilhetes pela casa. Se não bastasse isso, aparecem dois seres estranhos em sua casa. Um é uma rena que, caso você não olhe para ela, será atacado. O outro é um duende fantasma que só pode ser parado com a pistola d'água. Porém, esses daí que eu citei são só os aliados do Krampus, o demônio que está atrás de Sebastian. Bom, caso você esteja se perguntando, tá, Davi, mas quem que é Krampus? Bom, Krampus, ele é uma criatura folclórica da Europa Central. Ele é uma espécie de demônio que aparece em todo o Natal para poder capturar as crianças que foram mal criadas durante o ano e devorá-las. Mas bem, voltando para o game, você tenta sobreviver contra eles até chegar às 2 da manhã. Quando chegar às 2 da manhã, os pais de Sebastian vão chegar em casa, mas isso não significa que ele vai estar a salvo. Isso porque durante a madrugada, o Krampus entra em seu quarto e o sequestra, o levando para uma espécie de prisão em um lugar estranho. Lá a gente descobre o motivo de Sebastian estar sendo perseguido pelo Krampus. Lembra quando eu falei que o Krampus geralmente pega crianças que foram mal criadas? Então, a gente descobre que o Sebastian ele era um valentão que praticava bullying e batia em outras crianças, e por isso o Krampus queria devorar sua alma. Contudo, nessa parte da prisão, o Sebastian acaba se arrependendo e também recebendo perdão de suas vítimas, o que acaba fazendo com que o Krampus decida dar uma nova chance para o garoto e fazendo com que ele volte para sua casa como um novo Sebastian, terminando assim o game. Left 4 Dead é um jogo em multiplayer cooperativo de survival horror e tiro em primeira pessoa desenvolvido pela empresa Turtle Rock Studios. No game, nós acompanhamos o grupo formado por Joey, Bill, Francis e Luis, tentando sobreviver no estado da Pensilvânia, que após um surto de um vírus conhecido como Green Flu, um vírus altamente transmissível que transforma um infectado em uma criatura semelhante a um zumbi, e os nossos protagonistas precisam sobreviver nesse mundo devastado por esse vírus. Mother foi um game indie de terror lançado mais ou menos lá para meados de 2020. Nesse game, nós jogamos na pele de uma mãe chamada Mary, que recentemente tem passado por vários problemas, já que o seu marido, chamado Jack, cometeu suicídio a deixando sozinha para cuidar de seus 2 filhos. Como se já não bastasse toda a situação, ela ainda começa a ser atormentada por vários eventos estranhos e também começam a aparecer criaturas misteriosas. E cabe a ela enfrentar essas criaturas e ainda proteger seus filhos. E vale a pena salientar que no game, caso você deixe uma dessas criaturas matarem um de seus filhos, eles não vão mais retornar, você vai precisar reiniciar o game.
Night Delivery é um game de terror japonês lançado em 2021. Como o próprio nome diz, nesse game a gente joga na pele de um entregador que precisa realizar mais 5 entregas em um apartamento. Só que tem um porém, dentro desse apartamento só tem gente esquisita e bizarra. E além disso começa a acontecer diversas coisas estranhas lá, começa a aparecer gente de canto que não tá, o cenário também começa a se alterar. Só começa coisa bizarra, é um game japonês, cara, não tem que ter bizarrice, senão não é japonês. A gente também descobre mais sobre a história desse apartamento, sobre um tal de Kohei, era um morador que aparentemente tinha problemas, não se sabe se é problemas físicos ou mentais, mas ele também até recebia auxílio do governo e aparentemente ele foi morto pelos moradores do prédio, aparentemente eles tinham raiva dele, por algum motivo. Outlast é um game de survival horror desenvolvido e publicado pela empresa Red Barrels e lançado em 2013. A história do game ela é centrada em Miles Upson. Eu provavelmente falei esse sobrenome errado, me perdoe. Ele é um repórter investigativo que decide investigar um hospício abandonado chamado Asilo de Mount Massive, localizado nas montanhas de Lake County, no estado do Colorado. Ao entrar nesse hospício, ele vê várias pessoas empaladas e mortas e descobre que os pacientes desse local fugiram e agora eles vagam pelo local. A nossa missão no game é escapar do lugar sem ser morto pelos pacientes. Outlast acabou fazendo bastante sucesso quando foi lançado e ganhou mais 2 continuações no futuro. Outlast 2, lançado em 2017, e The Outlast Trials, lançado em 2023. Vamos aqui para mais um mascote horror, pessoal. Dá pra ver que eu conheço tanto jogo de terror que eu coloquei 4 jogos do mesmo gênero. Já que eu queria colocar outro game que não fosse Pop Playtime só para não ser outro mascote horror. Só que eu não lembrei de nenhum outro game de terror que começasse com a letra P. Então eu pensei, vai em Pop Playtime mesmo, vai. Não achei nenhum outro. Mas então, falando sobre Pop Playtime, nesse game a gente joga na pele de um ex-funcionário que até agora a gente não sabe o nome, de uma companhia chamada Playtime Company, uma empresa comandada por Elliot Ludwig. Então o nosso protagonista ele vai para a fábrica, só que quando chega lá ele encontra tudo abandonado, revirado, bagunçado, e ele descobre que a empresa foi tomada pelos brinquedos lá, que na verdade não são bem brinquedos, mas sim experimentos que foram realizados pela empresa em crianças, pois além de ser uma empresa que fabricava brinquedos, a Playtime Company também tinha uma empresa de adoção de crianças. E essas crianças eram usadas para poder realizar os experimentos. E bom, isso que eu estou contando com vocês é só o começo da história, porque a gente ainda não teve um final, porque o game ainda está sendo lançado. Até agora foram lançados 2 capítulos. E agora para dezembro, quando eu estou gravando esse vídeo, vai ser lançado o 3º capítulo. Eu até lancei um vídeo lá falando sobre os Smiling Critters, que vão ser os principais protagonistas aparentemente do 3º capítulo, principalmente o Catnap. Mas e daí a gente vai deixar mais pra frente, porque eu vou trazer mais vídeos sobre Pop Playtime sobre esse capítulo 3, então fiquem no aguardo. The Quarry é um game de terror no estilo de sobrevivência. Nesse game a gente controla 9 personagens diferentes, que devem sobreviver a uma noite em uma prendeira chamada Hackett. Quarry é um game também de escolhas, ou seja, você que decide qual vai ser o final. Dependendo das suas escolhas você pode mudar tanto o final como também o rumo de diversos personagens do game. E sobre a história do game é basicamente Sexta-feira 13, só que em vez do Jason você troca ele por lobisomens.
Esse game é com certeza um dos maiores clássicos do videogame. Mesmo quem não é muito chegado no jogo de terror deve conhecer Resident Evil, de tão grande que foi esse game. Eu sei que muita gente pode até comentar que os novos Resident Evil que lançou, o 7, 6, 5, não são bem jogos de terror, mas sim jogos mais voltados para ação e tal. Mas eu decidi colocar mesmo assim eles por causa do todo legado, pô, uma franquia tão grande assim, tão amada, não tinha como ficar fora dessa lista. E sobre a história, bom, nesse caso, dessa vez eu vou ficar devendo aqui pra vocês mais uma vez, porque, cara, são 8 jogos, cara, cada um conta a história, mesmo que eles tenham suas ligações e tal, cada um tem seus próprios personagens, suas próprias histórias, suas próprias tramas, e se eu falasse que todos elas, mesmo dando um mega resumo, cara, esse vídeo é passado 30 minutos facilmente. Então eu vou ficar devendo isso daí pra vocês e bora pro próximo. Slendytubbies é basicamente um jogo de terror de Teletubbies. Sim, o primeiro game, chamado Slendytubbies 1, foi lançado lá para meados de 2013 e no começo o game basicamente não tinha história, era basicamente só uma cópia de Slender 8-Base, só que com Teletubbies ao invés do Slenderman. O segundo game também não teve muita história, também é só um joguinho normal de terror. A gente só vai ter uma história mesmo própria do jogo a partir do terceiro game, chamado Slendytubbies 3. Nesse terceiro game, a gente começa jogando com a Po, que pra quem não sabe é uma das Teletubbies principais do grupo, junto com Lala, Tinky Winky e Gypsy. E bom, no começo ela começa a viver a vida dela tranquila e tal, até que mais ou menos lá pra noite, simplesmente o Tinky Winky, que é o Teletubby rosto, pra quem não sabe, começa a ficar meio estranho, ele acorda do nada, quebra a máquina de creminho gostoso e sai lá de casa estranhamente. Os outros Teletubbies vão atrás deles, só que o Tinky Winky mata todos eles, inclusive a Po. Depois desse massacre, a nossa visão muda para o nosso verdadeiro protagonista desse game, no caso um Teletubby de pele branca chamado de O Guardião. Esse Teletubby Guardião, ele era o responsável por vigiar os Teletubbies da Terra principal, no caso os 4 que eu falei agora há pouco. E depois de tempo ele vê lá e percebe que deu merda lá. Para poder resolver tudo isso, ele vai precisar pegar todos os Custards, no caso os creminhos gostosos, e levar até a central dos Teletubbies. Sim, os Teletubbies eles são meio que tipo uma raça própria nesse universo. Aí beleza, ele consegue lá, passa por vários desafios lá, vários cenários, uma montanha de gelo, um deserto também, até que ele chega lá na estação e descobre que todo mundo já foi morto pelo Gypsy. O Gypsy que agora tá sem cabeça segurando a motosserra e persegue a gente. No caso, nossa missão vira escapar dele agora. Assim que a gente consegue escapar dele, a gente descobre que o responsável por tudo isso era o Nono. O Nono, que pra quem sabe é um robozinho lá que acompanhava os Teletubbies na série principal. E bem, ele foi o grande responsável por isso. Infectou todos os creminhos gostosos para poder transformar os Teletubbies em tipo uma espécie de mutantes. E no momento que ele revela ele também tenta matar a gente com um robô gigante. Aí começa uma puta batalha lá, velho. Cara, é muito engraçado que a gente começa com um motosserra lutando contra um robô, cara. É um Teletubby de motosserra lutando contra um robô. O jogo é muito maluco. Aí beleza, a gente consegue derrotar o robô, volta lá pra superfície. E lá o Nono ainda tem mais uma arma secreta, a Po. A Po começa a batalhar contra a gente, só que a gente consegue ganhar no final. E no final de tudo a gente consegue matar o Nono, só que a gente descobre que ele já tinha infectado vários Teletubbies. E o game termina com um exército, sim, existe um exército de Teletubbies e ele aparece lá para poder ajudar a gente, que a gente chamou ele, eu esqueci de falar isso. E no final do game a gente vê vários Teletubbies já infectados com os creminhos gostosos. E o game termina por isso mesmo, infelizmente não tem mais sequência, mesmo tendo esse gancho aí para uma sequência. O jogo aparentemente acabou aí, não tem mais nada dele. Eu não sei se o criador desistiu ou não, mas por enquanto, quando tô gravando esse vídeo aqui, não tem mais nada. Então, a partir daí, então termina toda a história dessa franquia. E é isso, bora pro próximo.
The Last of Us foi um game lançado em junho de 2013 e foi um dos jogos mais populares do PlayStation 3 no seu lançamento. No game, nós jogamos como Joel, um cara que tinha uma vida normal junto com a sua filha até a cidade dele ser completamente tomada pelo... E bom, explicando esse fungo para quem nunca jogou o game, o fungo, como o próprio nome diz, ele é um fungo que infecta as pessoas e transforma elas em monstros. Esses monstros são chamados de os infectados e eles devoram humanos. Foi bem resumido isso daí, mas é basicamente um tipo de zumbi. Mas voltando pro Joel, ele tenta fugir junto com a sua filha, porém ela acaba sendo morta. 20 anos se passam e a gente vê que o mundo foi completamente destruído e só sobrou alguns remanescentes da humanidade. Nesse novo mundo, Joel, junto com uma amiga chamada Tess, começam a trabalhar como contrabandistas, até que recebem a missão de escoltar uma garota chamada Ellie até um grupo chamado de Os Vagalumes. E é nesse momento que o game começa de fato, já que nós acompanhamos toda a jornada da Ellie e do Joel, e eles também se aproximam, já que a Ellie vira uma espécie de nova filha pro Joel. E é muito bom de se ver toda essa relação, já que ela é muito bem construída e muito natural, cara. É muito bonita a relação pai e filha que o Joel e a Ellie têm, e essa sem dúvida é uma das melhores partes do game. Os seus personagens e as suas histórias são muito bem feitas e muito bem construídas. O game The Last of Us foi um sucesso grande, tanto de crítica quanto de vendas. E atualmente possui uma sequência chamada The Last of Us 2, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Só que a sequência é protagonizada completamente pela Ellie. Mas isso é algo que eu vou fazer mais pra frente, no caso um vídeo de The Last of Us 2. Mas por hoje eu termino por aqui. Então vamos pro próximo. Gente, eu vou ser sincero com vocês, a partir daqui eu peguei literalmente qualquer jogo. Cara, eu juro pra vocês, eu cacei tanto o jogo com a letra X, Y, U, que assim que eu encontrei algum game que começasse com alguma dessas letras, eu só peguei. Não interessa se foi, sei lá, um game que só 4 pessoas jogaram, eu peguei. Esse game, por exemplo, o Skyrim, ele é tão desconhecido que eu não achei nem gameplay de fundo pra poder usar. Porque nesses vídeos que eu tô fazendo aqui, eu tô pegando gameplay no commentary, que o pessoal deixa lá no YouTube pra você poder usar de fundo, etc. Só que em Skyrim, cara, ele é tão merda, ele é tão desconhecido, que eu vou ter que pegar a gameplay de outro jogo e só colocar imagens do game. Que eu não encontrei nenhuma gameplay de fundo pra poder usar. Tipo, até tem gameplay, só que são de canais mesmo, assim, que fazem vídeo normal. E se eu pegar, pode dar ruim pra mim. Mas eu também não culpo, eu só peguei esse jogo porque eu não lembrei de nenhum outro game que começasse com a letra U. Então eu fui lá e só lembrei desse. Eu só lembrei dele porque o Games Edu fez uma gameplay dele. Aí eu lembrei, o Games Edu fez um vídeo com um jogo que começa com a letra U. Então eu vou pegar ele. Não só ele, também a maioria dos que vão aparecer aqui eu nunca ouvi falar na vida. Eu só conheci ele ou porque eu pesquisei lá no Wikipedia ou porque algum youtuber que eu conheço fez uma gameplay. Caso você esteja se perguntando, Davi, mas e a história do game? Eu vou ler pra vocês a sinopse, porque sinceramente, até nas gameplay que eu vi, o pessoal cagou pra história. Ele é tão mal feito que nas gameplay que eu vi lá do Games Edu e do Guerrado, a melhor coisa foi o pessoal bugando o game. De tão mal feito que ele é fácil de você bugar ele. E essa, sem dúvida, foi a melhor parte do game. Mas falando sobre a história é basicamente sobre um cara que entrou dentro de um asilo, que aconteceu um experimento lá, e ele acaba descobrindo que um desses pacientes que fez o experimento ainda tá vivo e tá vagando lá pelo local. Ele virou um bicho lá estranho lá de 2 cabeças. Lembra até Centopeia, mano. Mas eu vou ser justo aqui, é um game indie, cara. Um game pequeno, o criador não deve ter um bom orçamento. Não faz sentido o game tá saindo bugado assim. Eu admito, grande parte da minha raiva aqui não é nem pelo game em si, mas pelo trabalho que deu procurar os games das letras finais, tipo Cis, Da, etc. E eu desci as caras só pra poder dar esse aviso pra vocês sobre os próximos jogos, mas eu acabei exagerando muito, eu coloquei muito ódio assim no game que não merecia tudo isso. Mas enfim, vamos pro próximo, pelo menos eu já deixei avisado pra vocês o que vai vir mais pra frente. Vamos
vamos lá para mais um Mascote Horror, mas eu prometo para vocês que esse aqui é o último. Mas vamos lá, Vende, eu acho que de todos que eu falei até agora do gênero Mascote Horror, esse aqui deve ser o mais desconhecido da galera. Mas, bom, contando sobre a história, nesse game o nosso protagonista, querendo ganhar um dinheirinho fácil, ele recebe uma missão de invadir um estúdio de cinema abandonado. Porém, ele acaba sendo atacado por um ser misterioso e levado para um lugar abandonado. Esse lugar fazia parte das antigas empresas Hotnik Entertainment. E aí acontece aquele padrão mascote horror, né? Um lugar abandonado, funcionário desaparecido, uns mascotes que deveria ser do bem, tem toda uma temática infantil, mas não é. E aí você é atacado por vários deles, etc. O padrão mascote horror, vai. E assim como outros games do gênero Mascote Horror, esse daí também é dividido entre capítulos, então a gente não tem a história completa. Então eu vou contar só esse começo aí pra vocês e vamos pro próximo. Witchkin é um game no estilo de terror furtivo, ou seja, você tem que andar mais furtivamente, mais escondido, sem ser detectado pelo inimigo. E sobre a história do game, nesse game a gente joga como uma criança que tenta encontrar a sua irmã que foi sequestrada e levada para uma fazenda abandonada. Nessa fazenda tem uma casa que é lar dos Witchkins, uma família de brinquedos, filhos de uma velha esquisita chamada Candy Lady. Essa velha captura crianças e transforma ela em brinquedos. Aí nós vamos lá, passamos por vários desses brinquedos que eram crianças que foram transformadas até nós chegarmos no sótão, onde lá nós encontramos a velha Candy Lady. E lá no final a gente acaba encontrando também o corpo da nossa irmã, que infelizmente já foi morta, estava sendo transformada em brinquedo. A gente até tenta tacar fogo lá na casa, nós conseguimos, mas antes nós somos capturados pela Candy Lady. E no final do game a gente consegue sair de lá, mas a gente vê uma foto lá mostrando que nós fomos transformados em um brinquedo. Xenophobia, ele é o game mais diferente e mais antigo dessa lista. Ele foi lançado em 1987 e ele é um game arcade desenvolvido pela empresa Bally Midway. E ele é um game de arcade bem padrão, assim, você mata alien, ganha pontos, você tem que ganhar pontos até o cronômetro terminar e vai indo assim, não tem muito o que falar dele não, já que, né, é um game padrão lá da época em que foi lançado e tal. Eu só coloquei esse nessa lista porque foi o único jogo que eu vi que tinha a letra X, os outros tudo, nenhum começava com a letra X, então tive que pegar esse daí. Vocês lembram que eu tinha falado que tinha letra que eu sabia um jogo para poder colocar nela, mas eu não coloquei? Então, chegamos nela, a letra Y, que de primeira eu pensei em colocar Yandere Simulator. Mas eu pensei bem e decidi melhor que não, porque pra quem não sabe, o criador desse game, cara, ele fez tanta coisa escrota, cara, tanta merda, cara, perdoa o palavreado, mas fez tanta merda. Cara, eu vou deixar pra vocês aí na descrição o link de um vídeo do Core de quase 1 hora em que ele fala só dessas polêmicas lá do Yandere Dev, que é o nome do criador. Cara, ele fez tanta babaquice que eu pensei melhor, não vou colocar o jogo não. Em vez disso eu decidi colocar um game que era parecido, mas que pelo menos o criador não é um completo babaca. No caso, o game que eu tô falando é Yamane Love Life, ou só Yamane, pode chamar assim, que é um game que lembra bastante Yandere Simulator, tanto na sua aparência como também na jogabilidade dele, lembra bastante o jogo e até a sua mecânica também é bem parecida. Só muda que tem algumas coisas novas e tal, mas o estilo de game é bem parecido. O objetivo também você tem que matar as suas inimigas porque você é apaixonada pelo senpai. Mas decidi colocar aqui por causa disso, por causa que o criador pelo menos não é um completo imbecil igual um Yandere Dev. Mas enfim, vamos para a última letra dessa nossa lista.
Zombie U é um game que se passa em novembro de 2012 na cidade de Londres, que foi tomada por uma epidemia de zumbis. Os sobreviventes se refugiaram no abrigo de Prepper, e um deles, no caso o agente, é escolhido para enfrentar os zumbis junto com a líder dos Ravens, Sondra. Bom, chegamos aqui no final. Muito obrigado a todos vocês que viram o vídeo até aqui. E peço por favor que se inscreva e ajude o canal, que eu ainda estou começando aqui. Mas muito obrigado a todo o apoio que vocês deram nessa série. Foi muito bom. Todo esse feedback, todo esse apoio me ajudou demais, cara. Muito obrigado do fundo do meu coração.